juventude aqui e é muito gratificante poder voltar. Até quando a gente estava chegando aqui, eu vinha narrando para as meninas, né? O trajeto que a gente fazia para trabalhar, para chegar aqui nessa cidade. E fui muito feliz. Fui muito feliz aqui, graças a Deus. Muito obrigada mesmo pelo convite, tá? Não sou palestrante, a gente se dispõe a falar, né? Mas a gente está longe de ser uma oradora. E é interessante que para a noite de hoje, eu fiquei assim, né? O que eu vou levar para a Fernanda? Porque a gente quer trazer, em tempos como esse, algo que toque o coração, algo que todos nós estejamos precisando, porque todos nós estamos carentes do Evangelho de Jesus e principalmente da prática desse Evangelho. E no caminho a gente vinha comentando, né, sobre vários assuntos, e aí quando chegou aqui eu falei assim, eu vou falar sobre isso. Então na noite de hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que tem por título Buscai e Achareis. E no item 1 nós vamos encontrar Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se lhe pede peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo mal como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quão mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Mateus capítulo 7, versículos 7, de 7 a 11. E a partir desse capítulo do Evangelho, nós vamos ver que mais para frente, no capítulo 27, ele é rico em ensinamentos sobre a oração, em como devemos nos comportar perante a oração, em como fazer uma oração. E dá, lógico, né, para quem já teve curiosidade de buscar o Evangelho, ali no final, várias dicas de como orar e ensina preces para quando a gente muitas vezes não consegue fazer isso por nós mesmos, pelos nossos próprios pensamentos. E também no livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 2, nós temos lá da prece. Então, desde a pergunta 658 até a 666, nós vamos encontrar várias explicações do que é uma oração, da importância da gente estar sempre em sintonia com o plano mais alto. Para isso, a gente aconselha, é evidente, buscarem a leitura gratificante da doutrina espírita. Através da prece, a gente pode louvar, pedir e agradecer. Mas vamos começar assim, a tentar definir o que é uma oração. A oração é aquela aproximação que a gente tem de Deus e com Deus por meio de uma palavra, de um pensamento positivo. Ela inclui confissão, perdão dos pecados, comunhão, gratidão, pedidos pessoais, intercessão pelos outros, adoração. Orar quer dizer ser claro, é agir. Quando a gente fala oração, se a gente dividir, a gente vai ver lá, orar, ação. Não existe um sem o outro. Não adianta eu ficar pedindo, mas não tomar uma atitude que me leve a ter um mérito para aquilo. Então, um exemplo que a gente dá sempre, né? Que eu acho que uma grande parte faz isso. Senhor, eu preciso ganhar na Mega Sena. Quem? Nunca. Ai, se eu ganhasse. Mas você jogou?
Então isso significa colocar em prática. É claro que não é só isso, é um exemplo. Você ora, mas faça alguma coisa para que você possa alcançar aquilo que você está pedindo, aquilo que a gente está necessitando. E orar é contatar Deus com o nosso espírito, chegar até Ele através do nosso espírito. E a ênfase principal da oração não está só em pedir, mas está no contato que a gente vai ter com Deus, com os planos maiores, com os benfeitores espirituais. E isso a gente tem que trabalhar todos os dias. Quantas vezes a gente levanta, o relógio despertou, você desligou, esqueci de pôr o relógio despertar, estou atrasado, a gente pula da cama, opa, depois lá na frente, nossa, nem um Pai Nosso hoje. Quantas vezes? Sendo que esse deveria ser o nosso primeiro ato. Ao abrir os olhos, agradecer a oportunidade de mais um dia. Por mais atribulado que a gente esteja, por mais difícil que seja, muitas vezes entender o porquê. Porque muitas vezes também, e a gente sabe que acontece muito, tem dias que a gente não tem vontade de sair da cama. Infelizmente, eu converso muito, principalmente com jovens, e a gente vê assim, a dificuldade que é de encarar o dia. E é aí que a gente deve procurar a oração. Porque só através dela é que a gente vai conseguir o combustível para a gente se fortalecer, para enfrentar mais um dia de batalha, seja ele como estiver, aconteça o que acontecer. Deus nos conhece profundamente e Ele sabe as nossas mais íntimas necessidades e os nossos mais secretos desejos. A gente pode ocultar tudo de qualquer pessoa, mas de Deus não, porque Ele é o nosso Criador. E podemos, por isso, achar desnecessário a oração. Mas essa oração é exatamente para que a gente converse com o nosso Pai. Um filho, quando quer uma coisa, como a gente vinha falando, não conversa com o pai, com a mãe, a oração é isso. É o momento da gente se colocar ali em conversa com o nosso Pai, com o nosso Criador, e deixar nos envolver por tudo aquilo de bom que Ele tem para nos oferecer. Mas por que Shirley, nem sempre a gente é atendida? Não parece que muitas vezes a gente reza, está jogando água, batendo água na pedra e não acontece nada? Primeira coisa, por que dificilmente ou algumas vezes a gente não é atendido? Porque para orar a gente precisa fazer um ato de contrição. Se olhar, mergulhar dentro de si e procurar entender o que realmente a gente quer. O que raramente a gente faz. Raramente a gente faz isso. E segundo, se a gente for analisar sinceramente, nós vamos perceber que de fato mesmo a gente não sabe o que pede. Por exemplo, ai Senhor, preciso de um emprego novo, porque eu preciso ganhar mais, com isso eu vou poder fazer mais coisas, ajudar mais o centro, né? Ajudar mais a minha família, porque é a primeira coisa que a gente fala. E blá, 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 né? A gente enche lá os ouvidos dos amigos espirituais que são encarregados de levar a Deus as nossas petições. Então, esses amigos encarregados de trabalhar a nossa oração, de direcionar a nossa oração ao alto, o plano espiritual é muito organizado e tem uma equipe para isso, para direcionar a nossa oração. Eles começam a trabalhar naquilo que nós queremos. Olha, Shirley, que é um trabalho novo para ganhar mais.
Vamos começar a trabalhar isso, encaminhar pelos méritos, né? Se ela tiver méritos, vamos avaliar. Mas aí no outro dia, ou logo depois, algumas horas, a gente fala assim, na verdade, acho que eu queria mesmo era mudar de cidade. Uma cidade maior, eu vou ter novas oportunidades, vou poder trabalhar mais. Quem sabe até ganhar mais. O que acontece? Lá no plano espiritual, peraí, a moça mudou de ideia. Ela não quer mais o emprego. Vamos verificar então os méritos dela, a condição que ela tem, se uma cidade maior vai ser bom para ela, né? E vamos novamente processar todo o pedido para ser direcionado para a gente poder receber. Entende o que eu quero, onde a gente está querendo chegar? É que muitas vezes a gente atropela. A gente pede isso, pede aquilo, e a gente não foca numa coisa que a gente precise de verdade. Ou então a gente coloca as nossas necessidades, né? Vamos apresentar a Deus as nossas necessidades, mas a gente fica assim, dá licença. Olha, Senhor, preciso disso, disso. Entrega. Então, enquanto eles estão pegando, né? A gente está segurando. Será que a vontade de Deus vai ser igual a mim? Porque eu quero de um jeito, mas Deus tem uma nova programação. É claro que a gente, além de atropelar as nossas necessidades, a gente não se concentra naquilo que de fato a gente quer. E principalmente em buscar a comum união com o Pai Celestial. Por isso, muitas vezes, nós achamos que não somos atendidos. E porque aquilo que a gente quer, quando a gente recebe, vem de uma maneira diferente e a gente acha que não recebeu. E também existem em nossas vidas momentos que a gente atravessa, onde a dor que nós sentimos é tão grande, principalmente, né? Eu não gosto muito de focar nas palestras sobre a pandemia, sobre a guerra, porque eu acho que a gente está tão necessitado de coisas boas, de coisas que nos levante um pouco mais o ânimo, de coisas que nos fortaleçam, mas principalmente nessas situações, a dor que sentimos é tão grande que a gente não sabe nem por onde começar. Eu não consigo avaliar uma mãe perdendo um filho e tendo que orar e agradecer. Eu não sou mãe, então eu não tenho como avaliar isso. Mas muitas vezes é necessário. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, eles ficam tão embaralhados que o tempo acaba fechando dentro de nós. E aí o que a gente faz? Uma vez os benfeitores espirituais nos ensinaram que nós devemos buscar oração mesmo quando não saibamos orar. Ou como fazer uma oração. Nós temos por hábito, sempre que a gente busca um tema, de ficar buscando no YouTube vários oradores, né, que falem sobre o assunto e para nos ajudar no desenvolver do tema. E numa dessas corridas pelo YouTube, apareceu um vídeo que estava escrito assim: este testemunho vai fazer você chorar. Era o testemunho de uma evangélica e que para mim enriqueceu muito. Ela passava por uma situação com a filha e aí ela narra. Eu aconselho a buscarem porque ele tem 40 e poucos minutos, mas é grandioso no Evangelho de Jesus e nas dificuldades que a gente atravessa. Ela atravessou e a gente atravessa cada vez que a gente passa por um problema e precisa recorrer à oração, mas aí vem aqueles questionamentos: por que, meu Deus? Por que comigo? Quantas vezes? Por que, meu Deus? Nesse testemunho, ela, a Priscila é o nome dela, recordou de uma história que num dos momentos de aflição ela lembrou. E ela conta que o menino foi criado num orfanato inglês
e que ele nunca aprendera a ler ou escrever. E tudo o que ele sabia era o alfabeto. Aí um dia um pregador foi visitar esse orfanato, né, e disse às crianças que se elas tivessem com algum problema, que deveriam orar a Deus e Deus os atenderia. Esse menino cresceu e um dia arrumou um emprego como pastor de ovelhas. Mas por mais que ele tentasse, ele não conseguia mantê-las juntas. Lembrando da palavra do pregador, ele decidiu orar e pedir a Deus para ajudar a controlar as ovelhas. Um homem que estava passando pelo campo ouviu, e quando olhou e viu aquele menino, agora já um homem adulto, de joelhos, recitando A, B, C, D, perguntou o que ele estava fazendo, e aquele menino disse: estou orando. O homem logo reagiu: mas isso não é orar. O que você está fazendo é recitar o alfabeto. O menino respondeu: eu não sei. Mas acredito que se eu der a Deus tudo o que eu sei, Deus vai organizar as letras em uma oração e me dar o que eu preciso. Então a gente não precisa de palavras grandiosas, de palavras bonitas. A gente não precisa se alongar numa prece: olha, Senhor, e vai acabar amanhã, para que Deus nos ouça. Basta ser simples, basta ter o coração colocado ali e ofertar a Deus aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Sem precisar de nada mais, apenas da humildade. E um dos momentos mais extraordinários da vida de Jesus, da caminhada dele com os seus discípulos, foi quando logo após um dia extremamente difícil para eles, percebendo que a multidão não tinha energia e não tinha vontade de realmente receber a palavra do Cristo, Pedro, durante a noite, na hora do descanso, disse: Senhor, ensina-nos a orar. Só esse pedido de Pedro, ensina-nos a orar, nos mostra como Jesus havia sabido juntar em torno dele os apóstolos verdadeiros. Porque o que era uma prece naquela época? Era simplesmente a invocação de deuses romanos, para satisfazer a vontade própria. E para surpresa dos apóstolos, Jesus disse: quando quiserdes orar, fazeis assim. E começou a recitar a Pai Nosso. Um choque absoluto. Pois pela primeira vez alguém chamava Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. Aquilo foi tão extraordinário que mudou para sempre a nossa relação com o alto, com Deus. Voltando lá no começo, a relação com o nosso Pai, com as forças que nos criaram. Por isso aquele instante foi absolutamente mágico. Aqui todo mundo reza o Pai Nosso? Com certeza, A gente faz dessa a nossa oração rotineira. E a gente escuta muitas pessoas falando: eu rezo tanto o Pai Nosso. Por que as coisas não dão certo? Eu faço tanto essa oração, porque foi a oração, meu irmão mesmo fala isso, que ele só reza o Pai Nosso. Só. Ele fala assim: não adianta você pedir para mim, faz uma prece para fulano, porque eu vou rezar o Pai Nosso. E lá, só que lá ele chega no finalmente, Porque ali no Pai Nosso está a característica, além dessa característica maravilhosa de chamar Deus de Pai, tem o louvor a Deus, logo nas primeiras palavras, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E há também as promessas. Nós pedimos, e aí a gente vê: livrai-nos de todo mal.
E quando isso acontece, eu dou risada porque eu falo assim, muitas vezes as pessoas falam, e aconteceu isso. E a resposta do Pai Nosso, livrando-nos de todo o mal. As coisas não acontecem, a gente pede, livrai-nos de todo o mal. E aí, quando acontece um fato que nos livra do mal, a gente retruca, porque não era exatamente daquele jeito que a gente queria. Mas há também a parte mais magnífica, pelo menos para mim. Seja feita a vossa vontade. Olha o que Jesus disse, seja feita a vossa vontade, não a minha. A vossa. E se há uma coisa que a gente se contraria, é quando a nossa vontade não é atendida. É quando ela não se faz na nossa vida. Por isso Jesus não fez nada por acaso. O acaso não fazia parte da vida de Jesus. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Mas também nos ensinou que era preciso perdoar para sermos perdoados. Entender que pudéssemos expressar as nossas atitudes de forma positiva. E principalmente a aceitar a vontade de Deus. E isso ainda é difícil. São muitos os exemplos do Chico. Eu estou olhando por causa do olhar, tá? Sobre a oração. Perguntaram uma vez para ele, Chico, o que você faz quando você está num consultório médico? O que vocês fazem? Não precisa me responder. Pelo menos a maioria das vezes que eu vou com a minha mãe, eu vou por mim mesmo, eu vejo assim, muitas vezes eu até comento, gente, como é que o povo pode falar que está doente? Porque é uma bateção de papo, é uma conversaiada e alto, mais alto do que eu falo. E olha que eu falo alto. Eles falam tão alto que eu falo, será que está doente? E o Chico falava assim, quando eu me sento na sala de espera, eu começo uma prece para que os amigos espirituais envolvam o médico profissional que vai me atender para que ele acerte no meu diagnóstico. Ai, gente, que magnífico que é esse Chico. Quantas vezes será que a gente fez isso na vida? E uma vez o Chico estava perto de um trem que já começava a sair, né? E uma pessoa queria muito entrar. E ele viu a aflição daquela senhora. A única coisa que passou pela cabeça dele, o trem ganhando velocidade, foi dar um empurrão para que ela entrasse. Ela, ansiosa por medo de não perder o trem, não chegou nem a ver quem fez isso. Aí o Chico saiu dali, deu meia volta, né? E Emmanuel aparece para ele. Fala, Chico, olha para trás. E do trem, que fazia exatamente o percurso contrário, saiu uma nuvem de luz, que ao chegar sobre o Chico, conta Emmanuel, o inundou de tal maneira que parecia que tinha chovido só sobre ele. E Emmanuel explica, a senhora não teve tempo de lhe agradecer, e está lá dentro fazendo uma prece pela pessoa que fez isso. Nós não temos ideia ainda do que é orar. E principalmente do poder de uma oração sincera. O que os espíritos mais dizem é que, com a força da oração, podemos transformar o nosso destino. Se realmente a gente disser, né? Hoje, meu Deus, eu quero que se faça a vossa vontade. Por isso Emmanuel dizia, na hora da prece, esvazia-te de tudo para te encheres da vontade de Deus. No dia que a gente conseguir fazer isso, não importa onde, como, com quem a gente estiver, essa nuvem vai chegar até nós e vai imediatamente cair sobre nós. Orar pelos outros adianta, principalmente por quem não acredita, com toda certeza sim. A pessoa receberá
ainda que ela fique imersa em vibrações negativas, ainda que ela muitas vezes é aquela pessoa problemática, sempre que nós oramos, nós vamos enchendo esse balão de luz, que fica como, sabe aqueles quadrinhos, né? Eu gosto muito do Maurício de Souza, que fica lá com os dizeres, é aquele balãozinho que fica lá, que num segundo que seja, aquela pessoa fez um pensamento diferente do negativismo, aquela nuvem de luz, aquelas bênçãos vai recair sobre ela, porque a gente também manteve a oração. Para encerrar, existe uma história muito famosa na China, que não é história, é um fato, né? Sobre o bambu. Quem tem sítio deve saber mais do que eu, mas dizem que o bambu, você rega ele durante 5 anos e ele não faz nada. Parece que a gente está dando a água ali na terra seca e a terra só absorvendo, mas o bambu nada. E depois desse tempo, ele cresce e o broto do bambu vai atravessando o solo e chega a 25 metros em apenas 6 semanas. Esse período de jogar água, por isso que muitas vezes eu acredito que seja isso, né? Não pesquisei, mas acredito que seja isso, ou moitas de bambu se dá muito em beiras de rio, né? Esse período é necessário para que a raiz finque profundamente o solo e ele não quebre no primeiro temporal. Por isso, quantos de nós já não ouvimos aquela frase? Enverga, mas não quebra. Assim é a oração em nossas vidas. A gente deve ir regando o nosso espírito, principalmente mais ainda nos dias difíceis. Porque nos dias felizes, nos dias venturosos, é fácil. Mas nesses dias felizes, nesses dias de ventura, a oração vai funcionar como água, para que a hora que a tempestade venha, a gente envergue, mas não quebra. Pode acontecer o que for, a gente se fortalece. Porque a oração tem esse poder de nos sustentar, de nos fortalecer, de nos renovar. E buscar essa comunhão com o alto é extremamente importante. Logo no comecinho do ano, aconteceu um fato lá em casa, né, que nos deixou assim bem abalados. E sabe quando a gente não consegue realmente fazer essa oração? Você quer sair daquela situação, mas está difícil. Aí num daqueles momentos que raramente eu durmo, tá, gente? Durmo assim uma noite inteira. As meninas me conhecem e falam, gente, essa noite foi tanto tempo. E numa dessas noites, né, era uma quinta-feira, não me esqueço disso, eu estava rolando as páginas sociais e no Facebook apareceu o primeiro story do Ricardo Bonfim. Não sei se vocês aqui já tiveram a oportunidade de conhecer. Ele é de Catanduva. E lá tinha uma página escrito assim: confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires cercado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus olha por ti e te ajuda. Nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes tem a impressão que o auxílio superior não virá, ou chegará tarde demais. Passado esse momento, constares que o recebestes alguns minutos antes, caso tenha preservado a sua esperança. E eu gostaria de pedir, cadê a menina? Cadê a menina? Gente, de máscara a gente já não lembra mais nada. Que vocês prestassem atenção na letra dessa música.
Achei ela muito interessante porque o começo dela é como se a gente estivesse orando e depois o final é a resposta de Deus. Quem conhecer e quiser cantar também, pode cantar que eu adoro. Guardar essa certeza que nas nossas maiores dificuldades, quando o mar estiver revolto, a gente sempre vai ter aquele que cuida de nós, que é Deus nosso Pai, através de Jesus, de nossa Mãe Santíssima e desses anjos guardiões que nos amparam, que nos assistem, nos acolhem tão fortemente, envolvendo-nos e sustentando-nos sempre que se fizer necessário. Para isso basta apenas que a gente abra o nosso coração e a nossa mente, elevando um pensamento positivo ao alto para que possamos receber aquilo que nós realmente necessitamos.
Muito obrigada a todos pela atenção. Que Jesus abençoe cada um aqui presente.